que haja problemas. Então, é importante que nós tenhamos todos os nossos trabalhos gravados. Eu não, acho que falta ainda o professor Diego, mas se tu quiseres, Tiago, te devolvo a palavra. Muito bem, Prof. Ione, muito obrigado. O professor Diego, vamos esperar que ele entre agora durante a apresentação, prof. Eu já passo, porque chegamos às 19 horas e 16 minutos. Isso. Eu já passo a palavra para a acadêmica Liana Vargas. Liana, tenhas liberdade para iniciar a hora que quiseres. Tu terás de 8 a 10 minutos para fazer a explanação do teu resumo. Estás com a palavra, seja bem-vinda a Uri Santiago. Obrigada. Tentarei ser breve, mas é difícil. Eu já sou formada. Essa é a apresentação do meu TCC. Um pedacinho só. Confirmam para mim se conseguem ver a minha apresentação, por favor, que eu não consigo mais vê-los. Estamos vendo. Então, reparando, não és mais acadêmica, já é nossa colega formada na graduação em Direito. Sim. Então, estás com a palavra, Liana. Então, muito obrigada. O nosso trabalho, juntamente com a professora Andréia, né, sob orientação da doutora Maria Eliane Blasquezi, trata sobre a regulação do direito de laje e sua natureza jurídica. O objetivo aqui é abrir uma discussão acerca dessa natureza jurídica, que os doutrinadores ainda não têm uma unanimidade, se ele é um direito sobre coisa alheia ou se ele é um direito sobre coisa própria. O direito real de laje ele foi criado em 2017 pela Lei 13.465. E a grande discussão é se ele se encaixa em condomínio, se ele se encaixa em direito de superfície ou se ele é uma propriedade. Antes de existir a lei, os estudiosos, eles defendem que o puxadinho, ou a laje, né, como nós conhecemos, ela veio de uma forma natural. Ela não veio através do direito, não foi criada através do direito, ela veio através do aumento da densidade populacional, né, provocada pelo fim da escravidão e na Revolução Industrial. Então, o governo, na Revolução Industrial, no final do século XIX, o governo ele estimulava a criação de empregos e a economia. Então, também teve a migração do pessoal do campo para a cidade. E ocorreu, né, essa habitação desordenada e muito populosa. Então, nós conhecemos hoje a laje do puxadinho como geralmente uma ampliação para a família, né, ou para gerar renda, alguém para gerar a renda do aluguel. E eu trago aqui só por curiosidade a etimologia da palavra favela. Favela vem da botânica brasileira, da fava. A fava, ou faveleira ou mandioca brava, ela é encontrada na caatinga nordestina. E o Morro da Favela, o primeiro conhecido como Morro da Favela, foi na cidade de Canudos, na Bahia. O que é laje, né? A gente fala do direito de laje, mas é bom a gente falar sobre o que é a laje, tá? A laje tem inúmeros sinônimos. Na linguagem coloquial, nós vemos na novela que as meninas tomam banho de sol na laje, lá no Rio de Janeiro, ou fazem um churrasquinho na laje. Dentro da engenharia civil, laje é um elemento estrutural, né, uma superfície de concreto. Em algumas regiões, como no Paraná, quando se fala laje, eles entendem como a laje corporativa, que é alugada para grandes empresas, né? E dentro desta lei, a laje é utilizada em dois momentos. Ora, ela é utilizada como superfície, que é superior ou sotoposta, que é inferior, e ora ela é utilizada como o direito real. Não é utilizado o direito de laje, é utilizado laje, mas querendo mencionar o direito real. Então, até o autor Kumpel, ele defende assim que o termo técnico, utilizar laje como um termo técnico dentro da lei, é muito questionável, porque ele pode ser compreensível, muitas vezes criticável, mas ele precisa urgente correção, porque ele tem uma interpretação obscura do que, enfim, é a laje dentro, né, da lei. O direito real de laje, ele criado, né, nessa lei 13.465, traz o artigo 1510-A, que diz: o direito real de laje ele contempla o espaço aéreo ou o subsolo
de terrenos públicos ou privados. Aqui se colocou públicos até para regularização urbana de imóveis públicos pelo próprio governo, né? Ou privados, tomando como projeção vertical. Não pode ser maior que o imóvel base. Ele é uma projeção vertical, para cima ou para baixo. E ele não contempla demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção base. Então, a lei, né, 13.465, ela foi originada da medida provisória 759, até tem uma discussão sobre ter utilizado esta forma de criação de lei, que se fosse uma criação de lei ordinária, haveria muito mais discussão dentro do Congresso, né, poderia ser uma lei mais completa e menos confusa. E a lei geral, a lei 13.465, não é do direito de laje, ela é a lei da REURB, da regularização fundiária urbana. O direito de laje é apenas um capítulo dentro desta lei. E ele altera o artigo 1225 do Código Civil, criando um novo direito real. O artigo 1225, ele traz que os direitos reais são o da propriedade, o da superfície, da servidão, do usufruto, etc. E lá, no final, inciso 8º, a laje. Tá? Então, assim, o direito real, ele pode ser classificado de duas formas. Ele é um direito real ou sobre coisa própria, como a propriedade, por exemplo, ou sobre coisa alheia, como o direito de superfície, por exemplo. Tá? Então, alguns doutrinadores defendem que o direito de laje ele é só um desdobramento do direito de superfície, que ele seria um direito sobre coisa alheia, justificando que essa laje estaria subordinada à construção base, que ela não teria independência nem autonomia. Já grande parte dos autores defendem que não, que o direito real ele é sobre coisa própria, que ele é uma propriedade, porque ele sim tem autonomia, ele tem matrícula própria, o lajeatário ele tem o direito ele tem o poder de usar, gozar e dispor. É criado um novo imóvel autônomo e independente do pré-existente, ele tem proteção jurídica própria e sem relação de dependência com esse imóvel básico. E essa aqui é a discussão do trabalho, se ele é um direito sobre coisa alheia ou se ele é um direito sobre coisa própria. Aí eu vou trazer aqui, importante para a discussão, entender melhor as diferenças do que comparam o direito de laje. Por exemplo, o condomínio. Quando a gente enxerga um direito de laje no real, assim, no físico, imóvel, a gente não consegue distinguir se ele é um condomínio edilício ou se ele é um direito de laje. Ambos vão ter portas autônomas, vão ter escada, pode ser externa, pode ser mais interna. O que vai diferenciar? Que é só no papel, na matrícula. O direito de laje não tem direito à fração ideal do terreno, como no condomínio. O condomínio ele já é previsto, já é incluído no nosso Código Civil, ele já tem as regras próprias, ele é muito mais complexo que o direito de laje. O direito de laje é somente o espaço superior ou inferior aéreo, o espaço tridimensional. Então, não tem direito a uma garagem, a própria entrada, o acesso à escada não é do lajeatário. Então, essa é a diferença entre condomínio e o direito de laje. O que eles têm em comum? Por que eles são confundidos às vezes? Porque ambos possuem uma matrícula própria. Um imóvel, é um imóvel. Como tem, assim, imóvel terreno, imóvel apartamento, imóvel casa, existe hoje imóvel laje. E as regras de convivência, né? O que tem em comum com o condomínio, regras de convivência, são pessoas, um número grande de pessoas morando no mesmo espaço, tendo que dividir espaços em comum e vão ter que criar regras de condomínio, né? Então, direito de superfície. Muitos autores defendem que o direito de laje seria um direito de superfície aumentado, assim. Qual é a diferença deles? Por que ele não é? O direito real de superfície, ele veio no Estatuto da Cidade, ele tem um artigo no Código Civil, 1369, só que ele não tem uma matrícula própria. E ele é por tempo determinado ou determinável.
O artigo diz: o proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar no seu terreno por tempo determinado mediante escritura pública registrada no registro de imóveis. Então, a matrícula continua sendo a mesma, só que tem só um registro ali dizendo que há esse direito de superfície a um terceiro. Não é uma propriedade, e já o direito de laje não. O direito de laje tem uma matrícula própria. Se cria uma matrícula para aquele imóvel ali em cima, tá? A única coisa que eles têm em comum é o texto da lei dizer que um proprietário de um imóvel cede a outro a superfície superior. No direito de superfície não diz a sotoposta, que é inferior, no direito de laje incluir. Então, alguns autores, eles defendem que esse direito de laje ele fica no meio do caminho entre a superfície e a propriedade plena, que poderia ter sido utilizado na nomenclatura da lei, no texto, direito sobre a laje, ou o próprio DPL, direito de propriedade de laje, ficaria mais claro. E sobre propriedade. Propriedade é um direito real sobre coisa própria. Os autores defendem que direito real, os que defendem, né, que é um direito real de propriedade, dizem que por ter a matrícula própria e por ter os demais poderes inerentes ao direito de propriedade, que tem o direito de laje, ele seria um direito de propriedade. Só que os que não defendem, os que dizem que não é propriedade, muito vem do texto do artigo, que eu vou ler para vocês. Por exemplo, direito de propriedade. 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la. Direito de laje, artigo 1510. 1510A, parágrafo 3º. O titular da laje tem o direito de poder gozar, usar e dispor, sem reaver. Não se sabe se o direito de sequela, que é esse direito de reivindicar o imóvel, né, sobre a posse de terceiros, se ele foi esquecido ou se ele foi intencionalmente tirado. Tá? Então, aí está a grande discussão se ele é um direito sobre coisa própria, se ele é um direito de propriedade plena. Então, para concluir, ao analisar essa lei, né, a gente vê que a intenção do legislador era sanar esses problemas sociais em caráter fundamental e constitucional, como o da moradia digna, né, ter a propriedade, direito à propriedade está no artigo 5º da Constituição. Mas fica claro também uma falta de técnica e um cuidado com a nomenclatura utilizada, e principalmente a falta de procedimentos processuais, de como uma pessoa pode gozar do direito de laje. Não tem na lei os procedimentos, o passo a passo, ou como será feito, né? Então, essas lacunas da lei, elas são preenchidas pouco a pouco, né, pela doutrina e pela jurisprudência, mas o porquê que essa discussão é tão importante se ele é direito sobre coisa alheia, sobre coisa própria? Porque quem quer tentar usufruir deste direito, ele fica condicionado ao entendimento pontual dos profissionais que vão ser envolvidos nesse processo, seja no tabelionato, seja no registro de imóveis, seja inclusive na própria justiça, né? Então, essas discussões e as soluções sobre essa natureza jurídica são muito importantes para promover a efetividade do direito à moradia. É isso. Agradeço a atenção. Estou aberto. Liana, meus parabéns pela tua apresentação. Foi esclarecedora a argumentação que usaste. Eu, de primeira mão, eu dou uma saudação especial ao professor Diego, que estava com certa dificuldade ali de acesso. Professor Diego, seja bem-vindo. Integras a nossa banca aí de professores que estão debatendo os grupos 5 e 6. Seja bem-vindo. Professor, muito obrigado. Professor Ione, muito obrigado. Os demais colegas presentes, obrigado a todos aí. Pergunto à professora Ione, que é titular da cadeira de Direito das Coisas. Professora Ione, queres falar alguma coisa em debate com a apresentante Liana?
Meus cumprimentos ao Diego, que entrou agora com problemas técnicos, e a Liana, gostei muito da tua apresentação, e é realmente um aspecto muito interessante, porque quando pensamos em direitos reais sobre coisa alheia, e é ali que está inserido o direito de laje, nós temos os direitos reais sobre coisa alheia como direitos acessórios, né, dependentes de um direito principal, que é a propriedade. E, efetivamente, o direito de laje, ele acaba por se transformar um direito autônomo, porque o imóvel que está sobre a laje, ele vai receber matrícula própria. Então, talvez o legislador precise resolver essa questão. Realmente, ele perde a característica de direito acessório, como são todos os demais direitos reais sobre coisa alheia, eles sempre coexistem com o direito de propriedade. E, nesse caso específico, acaba sendo como um imóvel de 2 pisos que tem 2 matrículas distintas, então realmente é um aspecto muito interessante. Parabéns pelo teu trabalho, eu não tenho nenhum questionamento, achei extremamente esclarecedor, muito bom. Obrigada. Professor Diego, gostaria de estabelecer algum comentário a respeito da apresentação? Professor, eu vou lhe agradecer, eu não vou tecer comentários, até porque cheguei na apresentação da colega, cheguei em momento aqui um pouco tardio, mas eu, de qualquer maneira, agradeço pelo tanto que eu vi que foi a parte final da apresentação, professor. Me abstém de questionamentos. Obrigado, professor Diego. Liana, sendo bem pragmático, me parece que os problemas vão ser para o Poder Judiciário resolver depois. Sim. O cotejo entre alguém que tenha o direito de propriedade efetivamente com a sua matrícula e envolvendo o terreno, obviamente, e contrariando aquele que tem o direito de laje, ou seja, verticalmente considerado em cima do que é seu. Me parece um problema bem difícil de resolver. Eu não sei se tu tens alguma consideração a respeito disso, essa problemática prática entre aquele que é o proprietário e aquele que tem o direito de laje. Desculpa, eu não entendi bem a tua pergunta. Na verdade, o proprietário deste imóvel base, que tem a propriedade do terreno, ele cede, né? Então, é uma escritura pública de compra e venda de laje. Tá bem, ele vai fazer essa cedência, então. Cede, faz uma escritura pública. Eu fiz aqui uma. Foi o primeiro direito de laje da Alegrete. A gente fez uma. Jóia. Tabelionato. Estou satisfeito, então. Muito obrigado por escritura pública. Eu posso só... pública se faz a cedência do direito de laje. Isso. Esse é só um pedacinho do TCC, porque os problemas são inúmeros. Esse é um dos problemas. Nós temos problemas quanto à extinção do direito de laje, que não está claro. A gente tem problemas com prevenção de lavagem de dinheiro, por exemplo, também, porque teoricamente toda casa tem uma laje em cima, porque não é vendida a laje superfície da engenharia, é vendido espaço aéreo, um espaço que não existe, e inclusive não tem uma discussão se é necessário ter a laje física ou não. Alguns entendem que não, que pode ser só o telhado, porque é o espaço aéreo que está sendo cedido. Então, a discussão é imensa, assim, tanto que a gente fez um livro. Eu e a doutora Eliane, a gente vai lançar um livro esse ano sobre isso. Eu tenho uma imobiliária aqui em Alegrete e eu sou apaixonada pelo direito imobiliário. Meus livros tudo atrás aqui são todos de direito imobiliário. Mas eu agradeço muito a todos e fico à disposição. Muito Tiraste obrigada. a nossa dúvida, por escritura pública se faz a cedência. Escritura pública. Muito obrigado, Liana. Obrigada. Parabéns pela tua apresentação, parabéns por tuas pesquisas. Obrigada. Parabéns, Liana. Muito bom. Pessoal, pela continuidade das nossas apresentações, eu tenho a orientação do professor Marcelo Cassinotti Costa. Eu penso que ele não está logado na nossa sala. E aí eu vejo aqui o Ciro Cardoso. Ciro, tu és professor? Sou mestrando. Mestrando. Então está bem, Ciro. Eu já vou te passar de antemão a palavra para que entre 8 e 10 minutos tu faça a apresentação do teu artigo científico, do resumo da tua pesquisa. Estás com a palavra. Tá bom, vou projetar aqui o slide.
Estamos vendo, ok. Todos estão vendo? Ok. Então, boa noite a todos. Me chamo Ciro Cardoso, sou mestrando da Universidade de Cruz Alta. Vou apresentar o trabalho com o título A Legitimidade Ativa das Associações para o Processamento da Recuperação Judicial, o caso do Clube Figueirense Futebol Clube. Então, o futebol no Brasil ele se tornou um setor bastante lucrativo, movimentando bilhões de reais todo ano. E após a vigência da Lei 9.615 de 98, também conhecido como a Lei Pelé, o meio do futebol começou a tomar uma forma mais profissional no tratamento de questões do extracampo, inspirando-se, então, nos dirigentes europeus. Portanto, o objetivo desse trabalho é demonstrar a viabilidade da equiparação das associações às sociedades empresárias, para fins de concessão da recuperação judicial, que é regulada pela Lei 11.101 de 2005. Então, o Figueirense Futebol Clube, que é um clube de Santa Catarina, possuidor, então, de uma dívida de 165 milhões, no dia 11 de março fez o pedido de recuperação judicial e esse pedido foi analisado pelo juiz de primeiro grau, que não aceitou o pedido, devido ao Figueirense ser uma associação, embasado, então, na própria lei que não dispõe a recuperação judicial às associações. Então, foi feita uma apelação que foi recebida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que deu um julgado bem interessante. Os desembargadores, ao fazer uma análise casuística da situação, tiveram o entendimento de que essa associação não poderia ser prejudicada com a não concessão da recuperação judicial, pois o Figueirense ele gera uma atividade econômica e a forma que o Figueirense se organiza para fins econômicos não pode ser considerado uma mera atividade social ou somente esportiva, pois ela representa uma comunidade que depende das suas atividades, como passe de jogadores, patrocínios, direitos de imagem, direitos de transmissão, entre outros, trazendo todos os elementos do que o conceito de empresário e de sociedade empresária tem. Então, desconstituindo a sentença de primeiro grau, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina ele reconheceu a legitimidade ativa da associação do Figueirense para se beneficiar dessa concessão da recuperação judicial. Então, por fim, a decisão favorável ao Figueirense ele pode refletir para outros clubes que enfrentam dificuldades financeiras, possam recorrer a esse instituto, trazendo, então, uma esperança de aliviar as suas contas e também conseguir manter as suas atividades. É isso. Muito bem, Ciro. Muito obrigado pela tua explanação, do teu resumo. A nossa sala de aula tem acadêmicos da nossa graduação, então, só para estabelecer um primeiro raciocínio contigo e com os acadêmicos, eu sou professor de Direito Civil 1 e lá a gente fala sobre as associações e há uma insistência minha no propósito de dizer para eles, olha, se quiserem obter e partilhar lucro, nós temos que ir para o mundo empresarial, lá para as empresas, para as sociedades empresárias, para a pessoa do empresário, e aí a gente estabelece aquele raciocínio da associação, que não pode ter fins lucrativos no sentido de partilhar o lucro com os seus associados. E aí esse caso do Figueirense, ele vem à tona por quê? Porque a lei de falências vai dizer lá, no seu primeiro artigo, que ela se aplica às sociedades empresárias e aos empresários. E no seu artigo 2º, ela vai dizer ao que não se aplica. Em nenhum deles, me parece que a gente encontra ali a associação. E aí o caso é tão interessante porque no juízo de primeiro grau ele enfatizou, diz, não se aplica a lei de falências no aspecto da recuperação judicial para as associações.
e, em grau de recurso, vem o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e estabelece esse raciocínio que, sim, que o juiz tem que estar ligado ao contexto social da situação, e ele aborda essa possibilidade de recuperação judicial para o Figueirense, que é uma associação. Meus parabéns pela tua apresentação. Eu vou agora passar a palavra para os demais professores para ver se eles querem tecer algum comentário. Professora Ione, gostaria de falar alguma coisinha? Só agradecer a participação do Ciro, é um tema fora da minha área, mas extremamente interessante. Se sabe que os clubes de futebol eles vêm passando por uma série de dificuldades, né, especialmente os times pequenos, que sofreram muito mais com a pandemia do que os grandes times, que têm outras fontes, que não só o jogo no campo mesmo. Então, extremamente interessante, Ciro. Parabéns e muito obrigada por vir prestigiar o nosso seminário. Professor Diego. Obrigado. Ciro, tudo bem? Prazer estar aqui ouvindo então o teu trabalho. Ciro, eu tenho algumas curiosidades sobre essa tua exposição. Primeiro, assim, na argumentação do tribunal que concedeu a recuperação, tu referiste que o magistrado ele discutiu que a finalidade do futebol, não é? Do time de futebol é outro, não é rigorosamente de uma associação com moldes tradicionais. Além disso, houve algum tipo assim houve algum tipo de argumentação mais específica ou mais pujante sobre a finalidade da pessoa jurídica e a recuperação? Houve, assim, alguma outra argumentação além dessa? Como é que foi isso aí, Ciro? No entendimento ali dos desembargadores, eles entenderam que, como o Figueirense está organizado de uma forma que visa lucros, através de transmissão, direito de imagens, ele é uma associação, propriamente dita, mas é considerado também uma empresa, digamos um clube empresa, porque ele dispõe de produtos para comercialização e também, através dessa dívida que eles têm, a maior parte dessa dívida deles é de ações trabalhistas. Então, ele é considerado... Os desembargadores entenderam, então, que o Figueirense poderia ser equiparado à empresa. Perfeito. Sabe, Ciro, eu te pergunto isso porque eu sou professor de hermenêutica, né? Enquanto professor de hermenêutica, a gente faz um raciocínio, assim, sobre a aproximação, sobre, efetivamente, a argumentação que se realiza para se chegar a um resultado, né? E, querendo ou não, são decisões muito impactantes, são decisões muito importantes, que, às vezes, assim, a gente fica um pouco, assim, mais curioso, ou mais necessitado, assim, de mais, efetivamente, de embasamento por parte do magistrado mesmo, né, e que às vezes nós não vemos, né, mas de qualquer maneira eu te agradeço pela colocação, te agradeço pelo trabalho, tá, muito interessante. O futebol é um assunto que me encanta, embora efetivamente eu não tenha preparo intelectual para trabalhar nesse direito esportivo propriamente dito, tá bom? Grande abraço, muito obrigado, professor. Muito obrigado. Muito bem, Ciro, obrigado pela tua participação e apresentação do resumo. Agora nós vamos dando sequência às apresentações e já passamos ao grupo de trabalho número 6. É o grupo coordenado pela Prof. Ione e pelo professor Diego. Professor Diego, eu lhe consulto se o senhor quer seguir com as chamadas do pessoal que vai apresentar. Professor, eu coloco à disposição da professora Ione, não sei se a senhora deseja, professora, fazer as chamadas, a senhora quer realizar essa chamada aí? No início, conversando com o professor Tiago, ele está com o nosso roteiro impresso. Eu tenho. E eu não imprimi, cometi esse pecado hoje, não imprimi. Então, eu acho que o Tiago pode continuar, se não se eu puser, para nós seria excelente. Eu continuo fazendo a chamada nominal do pessoal que vai apresentar. Por favor, por favor. Então, na sequência, professora Ione, temos uma apresentação de resumo que a coordenadora do resumo é a senhora. A acadêmica é a Andressa e a Chaniele. A Andressa eu vejo aqui. Eu não sei se a Chaniele está também. Oi, Chaniele. Oi, Andressa. Oi, já passo a palavra para vocês. Vocês detêm 8 a 10 minutos para a apresentação do resumo. Eu não consigo me ver, vocês conseguem me ver? Não estamos te vendo. Não ainda?
Desligadinho, desligadinho. E agora? Não. Não Ai, ainda. meu Deus. Vemos a Chaniele. Também nada impede de tu falar também, viu, André? Se Não há conseguires problema mesmo, quanto a também, isso. não tem problema, né? Não, minha internet aqui de Jaguari hoje tá bem terrível. Eu acho que ela não tá carregando por conta disso. Peraí. E agora? Agora Agora sim. tudo certinho, Tô no tudo certinho. 4G, tá? Se acontecer alguma coisa, peço perdão de antemão. Tá. Então, tô um pouco... Então, o nosso trabalho fala sobre as cláusulas abertas da Constituição Federal de 88 e os novos arranjos familiares. Esse trabalho foi escrito por mim, Andressa, com a minha colega Chaniele da Costa Feiske, sobre a orientação da professora Ione. Então, para começar, a Constituição Federal de 88 possui cláusulas que permitem a interpretação expansiva dos direitos fundamentais, pelo qual se dá a integração de outros direitos. E nesse caso, aqui, a gente fala sobre a proteção das novas conjugalidades familiares, além daquelas explicitamente prescritas no artigo 226. Gostaria de salientar que a expansão constitucional ela deve ser aplicada nos casos em que a Constituição não assegure o exercício de um direito fundamental, dentre eles, né, aqueles inerentes à dignidade da pessoa humana. Cabe também ressaltar que a entidade familiar possui proteção expressa na Declaração Internacional de Direitos Humanos. Então, portanto, conforme o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, é plenamente cabível subentender a abertura constitucional para efetivar a expansão dos direitos, principalmente que os tratados internacionais de direitos humanos vinculam a ordem interna. Assim, se demonstra que o catálogo de proteção do texto maior não é taxativo. Então, o artigo 226 deve assegurar proteção além da união estável, do casamento e da família monoparental. Ao explicar o resumo, eu busco salientar a expansividade jusfundamental, admitindo que pode haver a inclusão de outras entidades familiares na proteção do artigo 226, além daqueles que eu já citei. Então, o doutrinador Paulo Lobo diz que o caput do artigo da Constituição Federal de 88 trata de uma cláusula geral de inclusão, ou seja, ela não é de exclusão. Então, de exclusão de ela não pode excluir qualquer entidade que preencha os requisitos da afetividade, estabilidade e ostensibilidade, bem como defende que a expressão também do parágrafo 4º possui a finalidade de igualdade, ou seja, de inclusão e não de exclusão, porque tem a necessidade peraí que eu me perdi. Porque deve ser valorada a definição que melhor corresponde como o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu vou tomar uma. Assim, assim, a entidade familiar é todo tipo constitutivo de união que possui a convivência, além de ser pública, contínua e duradoura, e como a intenção de constituir família. A doutrinadora Maria Berenice Dias diz que a gente deve prestigiar a família como aquelas que têm o foco no envolvimento afetivo, no amor e na vontade de permanecer junto, independente da sua formação e de quantos componentes, né, ela tenha. Então, os novos arranjos familiares, eles são novos porque eles necessitam da proteção do Estado, mas elas sempre existiram na nossa sociedade, apenas elas nunca foram olhadas como direito. Como diz os doutrinadores, o direito precisa evoluir para regular os aspectos mais relevantes da sociedade. Então, agora eu vou falar um pouco dos novos arranjos familiares que já foram tutelados ou abordados pela doutrina. Então, existe a família matrimonial, que é a família que é a mais tradicional, a família hétero, né, que é ligada à reprodução, que é o modelo patriarcal e o mais comum da sociedade.
A família informal, que é a união estável homoafetiva, a união estável, né? Tem também a homoafetiva, que trata-se da união entre pessoas do mesmo sexo. Tem também o casamento, né, que é o que eu falei primeiro, as simultâneas ou paralelas, que refere-se aos indivíduos que mantêm união com diferentes núcleos familiares, possuem lares diferentes e filhos em cada uma delas. Tem as poliafetivas, que existe um único núcleo familiar com mais de 3 pessoas que se relacionam sexualmente e afetivamente. Tem a monoparental, né, que é formado pelo pai ou pela mãe e seus descendentes. Tem a parental ou a anaparental, que é a convivência entre pessoas parentes ou não, mas não há relação sexual, e sim identificação afetiva e o propósito de comunhão, como, por exemplo, de estudantes, né? E tem a composta e a pluriparental e a mosaica, também chamada de mosaica, que é a constituição de novas famílias após o divórcio, onde existe uma multiplicidade de vínculos. Tem a natural, que é o vínculo que é aquela que é o vínculo biológico, né, entre os componentes. A extensa ou ampliada, que refere-se, então, refere-se aos parentes próximos, mas que não são os pais, e os filhos que não possuem os pais ou os filhos na convivência. Tem a família substituta, né, que advém da destituição do poder familiar, e destituição dos poderes familiares dos genitores, então vem após a adoção, a criança passa a ter a família substituta. Tem a endomonista, que é a felicidade e a realização plena de seus membros é a sua característica principal. E também tem a multiespécie, onde pode ou não haver filhos, mas sempre tem um animal de estimação, né, ali participando do arranjo familiar. Então, o resumo buscou trazer que os novos arranjos familiares estão implicitamente previstos no artigo 226. Assim, a Constituição, o artigo 226, ele é inclusivo, e, portanto, pode ser considerado, como diz o Paulo Lobo, como uma cláusula geral, e deve ser interpretada em harmonia com seus princípios da Constituição, como a igualdade, a dignidade da pessoa humana e o direito à felicidade. Então, desse modo, né, a gente tentou trazer que a Constituição precisa trazer em conta, e levar em conta, né, a dinâmica da sociedade e, principalmente, começar a abarcar as decisões dos tribunais, principalmente superiores, como o STF, como casamento homoafetivo e outras questões, né, que já foram tratadas sobre o tema, mostrando que, às vezes, o tribunal está muito mais à frente do que o texto positivado. E era isso, professora. Acho que eu falei demais, né? Fiquei um pouco nervosa, acho que eu nem falei para a Chaniele passar os slides. Parabéns, Andressa, parabéns, Chaniele. Professora Ione, meus parabéns pela orientação do resumo. E eu já lhe passo a palavra, prof. Ione, se quiseres falar a respeito do resumo feito. Obrigada, professor Tiago, meus cumprimentos às meninas. Eu preciso destacar que as meninas estão no 5º semestre, elas estão longe ainda do direito de família, sim, mas é o tema que chamou a atenção e que interessou, e realmente para mim é um tema muito caro, especialmente essa questão das novas modalidades de família. Nós não temos como ter um modelo pronto, famílias são aquelas pessoas que vivem e que se unem por afeto, e é isso que importa, e todas merecem proteção legal, e eu acho que as meninas conseguiram, apesar de ainda não terem a experiência, não terem vivenciado ainda a disciplina, elas conseguiram fazer uma pesquisa muito cuidadosa, e eu quero destacar isso, elas não chegaram ainda no Civil 7, e elas já estão pesquisando e escrevendo sobre o tema, então parabéns. Devolvo a palavra. Olha aí. Professor Diego, gostaria de estabelecer algum comentário? Professor, obrigado. Andressa, parabéns. Chaniele, parabéns. Professor Ione, meus cumprimentos, parabéns pela orientação. Basicamente, eu vou também refazer aqui as colocações do professor Ione. A questão do afeto é a questão da capacidade, né, que é a interpretação da lei, que se dá a partir desses formatos familiares, né, todos
construídos a partir do afeto, é uma coisa muito importante, né? Mas o mais interessante disso tudo é que, periodicamente, esses modelos e discussões se renovam, né, professor Ione? Vejam que essa questão toda... Veja que, quando tu falaste ali em uniões paralelas, me recordei que em dezembro agora o Supremo vetou a acumulação de benefícios previdenciários a partir de uniões paralelas, mas eu destaco aqui para o teu trabalho especificamente, Andressa e Chaniele, professor Ione, de que o IBDFAN fez uma crítica muito interessante a respeito disso, dizendo que, na verdade, deveria ser rediscutida essa questão devido a esse artigo da Constituição que tu referiste, que acolhe a questão da pluralidade das famílias, né? É uma discussão que o IBDFAN levantou, depois posso até te mandar o link do artigo, da notícia, porque, segundo ele, seria uma privação indevida, não é, do Estado em face à possibilidade que as pessoas têm de estabelecerem os seus relacionamentos, né? Uma intervenção indevida do Estado. Então isso é muito bom. A questão do afeto e da questão da pluralidade, não é? Da multiplicidade dos núcleos familiares, das entidades familiares, ela efetivamente é uma discussão que sempre se renova, né, professor Ione? A senhora, enquanto expert do assunto, com certeza... Não, de maneira nenhuma, professor Diego, excelentes contribuições. Essa questão de negar acesso, sob a alegação de que mas existe entre nós o princípio da monogamia. Existe, mas as famílias também existem. E o que deve prevalecer? Profe, e também pergunta, que princípio é esse, na lei, né? elas vão ficar sem proteção? Elas existem de fato, então elas têm que ser reconhecidas. Só fazer ressaltar, né, prof, que eu comecei a gostar do direito das famílias depois que eu tive acesso ao livro da Maria Berenice Dias, que é a capinha rosa que eu mais amo, que é o Manual de Direito das Famílias, e ela fala muito da questão do afeto, principalmente quando ela entrou, né, ela depois é a desembargadora aposentada, que ela falou sobre a questão de não ter afeto, né, de algumas questões de direito de família que deveriam ser tratadas no tribunal pela vara ali civil, né, especializada em direito das famílias, não eram, né, e ela traz essa questão do afeto que para mim é a mais interessante, assim, quando eu comecei a estudar direito, eu jamais pensei que eu leria num livro de direito falar sobre afeto, sobre amor, sobre identidade, sobre pertencimento, né, que eu acho que isso que eu mais amo no direito. No direito civil. Só queria falar. Está bem, muito obrigado pela explanação, parabéns mais uma vez. Obrigado, professor. Vamos seguindo Obrigada. adiante. Só para explicar, porque eu não apresentei junto com a Andressa, é porque eu ia estar agora apresentando outro em outra sala, e daí deu um tempinho eu vim para cá, mas aí a gente não sabia se ia dar ou não, certo? Obrigada, professores, obrigada a todos pela atenção. Está de parabéns também, Chaniele, parabéns. Essas meninas que nem estão lá no Civil 7 já estão pesquisando direito de família, ó. Sim, professor, e eu já gostaria de agradecer a oportunidade de rever o senhor, que o senhor foi nosso professor no primeiro e segundo semestre, e muito da nossa pesquisa se deve ao primeiro artigo que a gente fez com o senhor, tremendo. E eu posso ter certeza que a nossa pesquisa hoje se deve um pouco do senhor, assim, que nos instigou. Temos que começar lá no primeiro semestre já. Sim, te agradeço, professor. Obrigada pela oportunidade. Feita essa primeira apresentação do grupo de trabalho 6, nós vamos passar agora para a segunda apresentação pela ordem aqui. Eu vejo logada na sala de aula a Ana Paula Rossetti. Ana Paula, tu estás me ouvindo? Boa noite. Oi, boa noite. Me diga uma coisa, tu és acadêmica? Sim. A tua orientadora é a professora Aline, ela não está na sala de aula, né? Ela não pôde se fazer presente em virtude que ela tinha aula hoje. Tá bem, tá bem. Aí ela não pôde estar. Então, Ana Paula, seja bem-vinda à URI Santiago. Nós vamos te conceder a palavra para que em 8 minutos a 10 minutos tu possas fazer a apresentação do teu resumo. Pode iniciar, então. Obrigada. Só um minuto que eu vou apresentar a tela aqui.
Só um pouquinho. Vocês veem meu trabalho? Ainda não estamos vendo. Vamos ver se começa agora. Às vezes demora um pouquinho a apresentação. Sim. Quando estiverem vendo, vocês me avisem. Estão me escutando? Sim, escutando bem e te vendo. Nós só não estamos conseguindo ver a apresentação. Ué, mas para mim tá só um pouquinho. Só um pouquinho que eu tô com dificuldades aqui. Se tu quiseres apresentar sem a apresentação, quiseres só falar, está vendo o material aí, quiseres só falar a apresentação, tudo bem. Ok, certo. Bom, primeiramente, então, boa noite a todos. É uma enorme satisfação estar aqui hoje presente nesse evento de muito conhecimento. Eu sou, então, acadêmica do terceiro semestre do curso de Direito da URI Cerro Largo e fiz esse trabalho sob orientação da professora doutora Aline Taborda, que é professora titular do Direito de Família e Sucessões. Ela também trabalha outros direitos do ramo civil, mas ela me instigou bastante a... Caiu, pessoal. Eu acho que ela devia estar mal de internet lá. Prof. Ione, eu acho que eu vou dando continuidade e aguardamos para ver se ela consegue entrar. Então eu passo. Penso que sim, Tiago. Aí a gente depois ela entra na sequência. Acho que é melhor, senão nós poderemos nos atrasar. Pode ser que ela não entre, né? A gente não sabe. Então, Exato. o próximo artigo, o próximo resumo a ser apresentado, professora Ione, a senhora é orientadora com a professora Paula. As acadêmicas que vão apresentar, duas acadêmicas e um acadêmico, a Franciele dos Anjos Costa, o Rodrigo Antunes Sgarbi e a Kesley Fernandes. Eu acho que o pessoal está todo aí. Eu já passo em Franciele, eu acho que tu vais fazer a apresentação oral. Eu já te passo a palavra, então. Tá bom. É toda a galera, professor, na verdade. Tudo bem. A gente vai dividir. Vocês podem dividir a critério de vocês. Vocês têm os outros já estão? Sim, professor, estamos... já. Pode. Vocês têm 10 minutos, então. Estão com a palavra. Eu havia caído, eu acho. Ana Paula, então tu tens condições de continuar a tua apresentação? Pode continuar. A gente aguarda daí com a Franciele. Ah, tá. Ok. Pode continuar, então. Está com a palavra a acadêmica Ana Paula, lá da URI de Cerro Largo. Isso. Vocês ouviram alguma parte ou não? Bem o início, eu acho que dá para começares de novo. Certo. Só um pouquinho. Eu vou tentar novamente compartilhar a tela para ficar mais interessante a apresentação. Vamos ver se eu consigo. Senão eu continuo sem.
Acho que eu não vou conseguir, então vou continuar. Então, vou começar do início novamente, já que eu não sei bem certinho até onde eu consegui ir. Perdão pelo problema, realmente foi de origem técnica. Bom, então eu dizia que em nossa pesquisa, no primeiro momento, a gente busca compreender conceitualmente, né, o que seria a família multiespécie no que se refere ao ordenamento jurídico atual, né, do direito civil, né, dentro do direito de família, né. Depois a gente busca uma compreensão de como se dá a continuação de um vínculo afetivo entre seres humanos e seus animais de estimação, né, após o término do vínculo conjugal, principalmente no que se refere à guarda compartilhada, pois a gente já vê várias decisões a respeito disso, né, e a gente vai ver aqui no decorrer do trabalho o porquê, né, dessas questões. A família multiespécie, então, ela consiste na formação familiar composta por animais humanos e não humanos, né? Ou seja, as pessoas, uma ou mais pessoas, né? E os bichinhos de estimação. A principal característica dessas entidades familiares é o vínculo afetivo constituído de sentimentos sinceros e recíprocos entre as partes. Então, é justamente isso, uma união, né, um laço entre pessoas, ou uma pessoa com seu bichinho, onde há sentimentos sinceros que são recíprocos, né? Tanto que os animais de estimação, na família multiespécie, na maioria dos casos, né, são considerados como, de fato, um membro da família, né? Bom, e justamente em razão desse forte vínculo afetivo dentro da família multiespécie, quando há uma dissolução de união estável ou um divórcio, né, quando do casamento mesmo, os membros dessa entidade familiar que está por se dissolver, né, cada vez mais têm buscado nos tribunais a continuação do vínculo com o animal de estimação, para que não ocorra assim de uma maneira abrupta, né, esse distanciamento. Ou seja, crescentemente tem chegado, né, às áreas de família causas relativas a direito de visitação ou até mesmo guarda compartilhada. Porque no momento que há uma separação, nenhuma das partes, né, quer deixar de ter contato, né, com o bichinho, porque há um grande apego afetivo, né? E para o animal, isso também, se a gente for ver pela parte dele, seria uma questão muito complicada, porque ele não tem a noção do contexto, né, que os seus donos estão se separando por isso e aquilo, ele não tem essa noção, então para ele seria algo abrupto, algo repentino, né, e como ele é um ser senciente, ele sentiria aquela separação de uma maneira muito forte, porque ele não entenderia, né? Seria algo abrupto para ele também. Continuando, então. E então há em trâmite no Senado Federal a PLS número 542 de 2018, que trata a respeito da custódia compartilhada dos animais de estimação, nos casos, justamente, né, de dissolução do casamento ou da união estável, né. O projeto tem como base o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, bem como o enunciado 11 do IBDFAM, que defende que na ação destinada a dissolver o casamento ou união estável, pode o juiz disciplinar a custódia compartilhada do animal de estimação do casal. Tudo isso justamente em virtude de que quando as partes se separam, nenhum quer perder aquele vínculo, né? Então é uma questão bem complexa mesmo. Então a gente vê que é possível analisar o quão forte é o vínculo afetivo construído dentro de uma família multiespécie, onde leva-se em conta a dignidade da pessoa humana e o bem-estar do animal.
levando também em consideração que ele é um ser senciente, como eu também já citei anteriormente, né? Capaz de sentir o que se transmite a ele e demonstrar aquilo que ele sente, né? Seja nos mais simples gestos. Tão forte esse vínculo que, quando findado, né? Então, o vínculo conjugal, nenhuma das partes quer afastar-se do animal, por ele ser considerado como um membro da família, né? Por fim, então, em nossa pesquisa, foi possível concluir que a guarda compartilhada dos animais não somente é possível, que a gente vê que foi, porque analisamos, né, uma decisão, como também é adequada por todas as questões afetivas já mencionadas. Não há como considerar também, é uma questão interessante, os bichinhos como meros objetos ou propriedades, né? Porque a gente viu que algum tempo atrás eles eram considerados como bens, assim, então, como objetos, vamos dizer assim, coisas, né? E então, hoje não se pode mais levar em consideração dessa maneira, né? E então as decisões, né, devem ser pautadas na dignidade da pessoa humana que está buscando o direito de convivência e no bem-estar do animal, pois eles não são apenas objetos, né, ou propriedade. E seria basicamente essa a minha apresentação. Desculpem os imprevistos. Acadêmica Ana Paula, meus parabéns pela tua apresentação. Aqui na URI Campus de Santiago, nós temos a professora de Direito Civil na parte de Direito de Família, e aí envolvendo essa questão do animalzinho na guarda compartilhada, eu vou passar a palavra a ela para que ela considere alguma coisa a respeito. Professora Ione. Muito bem, meus cumprimentos, Ana Paula, muito interessante o teu trabalho. Antes de falar sobre o teu trabalho, eu acredito que leve um abraço à professora Aline, que foi nossa colega aqui, deixou muitas amizades e muita saudade. Uma colega muito especial para nós, então não esqueça de entregar o nosso abraço a ela. Em relação a esse... também lhe mandou um grande abraço. Ela ficou muito triste de não poder se fazer presente, mas ela mandou esse recado. Uma pena, realmente foi uma colega muito especial para nós, deixou lindas lembranças com a gente e muita saudade. Tomara que outra vez ela possa comparecer também. Ana, adorei teu trabalho, é um tema muito novo, muito palpitante. Nós temos visto agora, visto muitas decisões envolvendo disputas familiares, em que a guarda de animais de estimação também está presente. Eu lembro que em 2015, eu acho, eu fiz uma dissolução de união estável, ou 2014, talvez, em que se fixaram alimentos para cachorros. E eu tive dificuldade no tabelionato, porque não queriam fazer, porque me olharam como assim? Eu disse, sim, o casal não tem filhos, mas tem animais de estimação, e nós vamos fixar alimentos para eles. E aí conseguimos, fizemos. Mas isso agora é uma coisa natural, é normal, as pessoas têm, a maioria das famílias tem animais de estimação, e eles são parte da família. Existem algumas vozes, não no sentido de não reconhecer que são parte da família e tal, mas tem um desembargador que eu acho, que eu gosto muito do trabalho dele, que é o desembargador da Altoé César, que foi, inclusive, o precursor do antes depoimento sem dano, hoje depoimento especial, e que ele diz que ele vê com reservas a aplicação do direito das famílias para os animais. Mas ele ainda não encontrou uma outra alternativa. Ele diz que, na falta de outra alternativa, se utiliza o direito das famílias. Mas, assim como ele também concorda que os animais não são coisas, como ainda estão elencados, por exemplo, se a gente olhar lá no rol, lá na questão da responsabilidade civil, coisas ou animais pertencentes. O dono responde pelos danos provocados pelas coisas ou animais a eles pertencentes. Mas nós sabemos que isso é superado. Agora, cada vez vai ser mais frequente, disputa de guarda, questões de alimentos, então o teu trabalho é muito importante. Parabéns. Professora Ione, a senhora dá uma contribuição enorme para o pessoal,
mas eu vou lhe dizer que eu leciono Direito Civil 1, e quando a gente fala da parte geral do Código Civil, a gente vê lá que tem personalidade jurídica a pessoa humana, obviamente, e o legislador trata com personalidade jurídica a pessoa jurídica que é inscrita regularmente no respectivo registro. E aí eu enfatizo para eles que, por enquanto, sem uma alteração legislativa, nós não podemos afirmar que tenha o animal personalidade jurídica. E esse é um dilema que eu tento transmitir, porque me parece que a decisão precisa ser lá no âmbito do parlamento, de alterar talvez o Código Civil, e que a gente não possa fazer essa afirmação simplesmente por interpretação. Agora eu queria ouvir o professor Diego, que é o nosso professor de hermenêutica. Professor, vem para o debate. Ô, professor, mas primeiro eu queria cumprimentar aqui a Ana Paula. Ana Paula, muito bacana o teu trabalho também. Então, um trabalho bem interessante, sabe, Ana Paula, porque até enquanto tu falava aqui, eu fiz fiz 2 rápidas pesquisas no Google, porque o teu tema me fez recordar de algumas coisas que eu li recentemente, e eu vou passar no chat para ti aqui e para os colegas, uma vez que se tratam de links, né, da rede mundial de computadores. É o seguinte: o que me surpreende na tua discussão, e que a professora Ione aqui veio referendar com exemplo, o professor Tiago veio também referendar com suas colocações, é que tem essa questão não sei se direito dos animais, eu não sei se essa questão de situações que envolvam os animais no direito está não crescendo, né? E eu queria colar 2 situações para ti aqui que são correlacionadas ao teu problema, mas não dizem diretamente respeito à guarda. A primeira delas, eu estou colocando para ti, que é uma monografia da Unisc, que discute a questão de, olha só que interessante, discute um projeto de lei que existe no Congresso sobre penhorabilidade de animais, né, de estimação. Ou seja, relacionando essa questão. Estou colocando aqui para você, depois se tu quiseres pegar aqui no chat, fica à vontade. E a segunda que eu vou colar também para ti, é um artigo do, esse colou todo aqui, é um artigo do Ingo, artigo do Ingo aqui, não sei se tem interesse, comentando um julgado do STJ sobre a extensão de uma interpretação da dignidade aplicada aos animais não humanos, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que talvez nós estejamos num movimento, né, em que direitos, em que prerrogativas são estendidas a esses animais também, sabe-se lá o que teremos daqui a alguns anos. Por exemplo, essa discussão da família multiespécie, temos artigos, a professora Ione citou, o professor Tiago citou, mas dá para se dizer que é uma discussão relativamente nova e que sabe-se lá onde nós pararemos nesse sentido do direito dos animais, né? Uma vez que, como tudo é conquista, como tudo é construção, se está construindo aí uma nova temática para você levantar a discussão, tá bom? Ana, esses cumprimentos, então, te cumprimento e peço transmita esses cumprimentos à tua orientadora, tá bem? Muito obrigado, professores, passa a palavra. Prof. Tiago? Oi, pode falar. Bem rapidamente, uma pergunta do Adair. Qual é o critério utilizado para quem deve ficar com a guarda do animal? Adair, tem-se utilizado os mesmos critérios que para a guarda dos filhos, preferencialmente guarda compartilhada, que é o que melhor atende aos interesses de todos, preferencialmente guarda compartilhada. Se utiliza os critérios humanos. Era só, professor. Perfeitamente. Ana Paula, meus parabéns mais uma vez pela apresentação do teu resumo. Esses parabéns extensivos à tua professora orientadora. E agora nós vamos dando continuidade às apresentações. Então, eu chamo novamente as nossas acadêmicas, a Franciele e a Kesley, e também o Rodrigo, se ele está presente. Vocês podem usar o tempo de 10 minutos, talvez um pouquinho mais, mas não muito mais, para fazer a alternância na apresentação do resumo. Estão com a palavra. O Rodrigo. Isso, boa noite, professor, boa noite, Rodrigo. acadêmicos. A Fran já está ajustando aqui para começar os slides na apresentação.
Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, estamos vendo a tua apresentação. Ah, tá bom. Desculpa, professora, que eu acabei ficando sem internet, daí a minha câmera do notebook não é tão boa, daí eu estou dando um jeito, eu estou pelo celular. Então, agora eu vou começar meu trabalho que foi orientado pela professora Ione, que dá essa cadeira da questão de direito e família, sobre a questão de adoção, juntamente com a professora Paula, que eu sou bolsista dela, sou pesquisadora na área de direitos humanos. Escrevi esse trabalho junto com meu colega Rodrigo e com a minha colega Kesna, falando sobre o sistema de adoção e seus enfrentamentos na pós-modernidade, uma visão crítica sobre a ótica dos direitos humanos. Primeiramente, sobre a questão da introdução, eu vim falar que aqui a gente veio demonstrar como que funciona o sistema de adoção no Brasil, as suas dificuldades, seus enfrentamentos, a questão de como acontecia também que antes tanto crianças e adolescentes infratores quanto aquelas crianças e adolescentes, por causa da questão social, acabavam sendo unidos, juntados no mesmo lugar, sendo que não seria o mais correto hoje, pela visão que a gente tem, a partir também, aqui eu acabo trazendo uma frase do John Stuart Mill, que toda a história do progresso humano foi uma série de transições, através das quais costumes e instituições, uma após a outras, foram deixando de ser consideradas necessidades à existência social e passaram para a categoria de injustiças universalmente condenadas. Isso é nesse ponto que eu disse que acabou ocorrendo uma promiscuidade, uma mistura entre aqueles jovens e adolescentes infratores e aqueles que eram, vamos dizer assim, atingidos por uma questão social de vulnerabilidade. Seguindo na perspectiva do meu trabalho, tendo como objetivo, para alcançar esse fim, a gente vai acabar discorrendo sobre o sistema da adoção à brasileira, como que era antes desse sistema, que não existia um procedimento legal para adoção, e as inúmeras violações de direitos humanos que a gente procurou abordar nesse trabalho. Ainda, aqui eu trouxe uma decisão do STF a partir de 2011, porque acabou ocorrendo também uma dificuldade de casais do mesmo sexo, 2 mulheres ou 2 homens, de conseguir essa adoção, que antes não era possível e que hoje é reconhecido. Ainda, por fim, sobre a metodologia, a gente acabou usando o método dedutivo, numa perspectiva do sistema de adoção, analisando enquanto pesquisa acadêmica os perfis impostos ao longo do tempo, por um período de procedimento histórico comparativo, analisando o antes e depois. E agora eu vou passar a palavra para os meus colegas e no final do trabalho eu dou mais uma visão pessoal, assim, o que eu acabei vivenciando no estágio também. Eu vou dar a oportunidade para o Rodrigo, para a Kesli falar agora, na verdade. Boa noite aos professores, boa noite aos colegas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os resultados e discussões. Então, a história da adoção no Brasil, em termos legais, ela remonta do início do século XX, e ela está prevista em nosso país desde 1828, e teve a sua regulamentação de seus procedimentos com o Código Civil de 1916. Mas, no decorrer desses anos, a lei da adoção, ela passou por diversas alterações, como, por exemplo, na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 226, parágrafo 6º, ela determina direitos iguais para filhos biológicos e adotados, eliminando qualquer diferença entre ambos. Ainda em 1990, com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso ECA, que prevê em seus artigos o procedimento da adoção. Então, ao longo desses anos, houve alterações na lei da adoção, como foi falado agora. O jurista Orlando Gomes, ele menciona que a adoção é um ato jurídico pelo qual estabelece independente de procriação o vínculo da filiação. Porém, nós temos um sistema falho em alguns aspectos, pois temos crianças e adolescentes sobrando para o sistema de adoção. Aí surgem alguns pontos a serem destacados. Temos um sistema totalmente burocrático, e aqui eu vou elencar qual seria o caminho que uma pessoa que tem intenção em adotar,
ela deveria percorrer. Primeiramente, deve ir até uma vara da infância e juventude da sua cidade. Caso não haja, deve ir até o fórum. Essa pessoa deve preencher uma petição e entregar os documentos que forem solicitados. Se os pré-requisitos legais forem atendidos, os candidatos passarão por uma ou mais entrevistas preliminares. Se a documentação estiver ok e for aprovado no período da entrevista, passará por um curso de preparação jurídica e psicossocial. Com o laudo dessa equipe técnica da vara e o parecer do Ministério Público, o juiz dará a sua sentença. Então, os pretendentes serão informados que existe uma criança com o perfil compatível ao indicado por eles. E aqui cabe mais uma discussão sobre esse perfil que as famílias indicam, porque aqui tem-se uma construção social de parâmetros de beleza e perfeição, onde o perfil que é descrito, normalmente, na sua grande maioria, não inclui crianças portadoras de deficiência, a cor negra muitas vezes é um empecilho, a idade, pois busca-se mais por bebês, por crianças menores. Quanto mais próximo da adolescência, mais difícil a aceitação. E ainda tem os casos de irmãos. E ao se encontrar esse perfil compatível com aquele que se busca, terá o estágio de convivência supervisionado pela justiça e equipe técnica. Então, se tudo for bem, vem a guarda provisória. Então, por fim, o juiz sentenciará a favor da adoção. E aqui eu quero trazer a visão da Maria Berenice, que está presente no nosso slide, que ela diz que os juristas devem superar seus preconceitos para conseguir obter êxito no sistema de adoção. Um grande avanço em sua visão foi a aceitação de casais homossexuais como habilitados para adoção, que é o caso dessa decisão que a Fran trouxe. Por fim, apontou como demora o sistema para realmente ver se essa criança ou adolescente volta para a família ou se vai para o sistema de adoção. Consequentemente, o tempo acaba correndo depressa e o sistema se torna lerdo. Como resultado, essas crianças ficam mais velhas e mais difíceis para adoção. E a Maria Berenice, ela também é uma defensora da PLS 394, de 2017, que propõe a instituição de um novo estatuto para dispor sobre o processo de adoção de crianças e adolescentes, o qual eu estive pesquisando e ainda está em tramitação. Ela ainda aponta que essas lacunas devem ser superadas, pois o sistema sequer consegue contabilizar quantas crianças e adolescentes estão nesta espera pela adoção. Então, cabe destacar aqui que, além de nós termos um processo burocrático, também existe esse perfil que é traçado pelas famílias e que, por muitas vezes, acaba fazendo com que haja essa demora no processo de adoção. E aí vem a discussão de que essa demora acaba fazendo com que essas crianças percam o direito de ter uma família, de ter um lar. Elas acabam crescendo, se tornando às vezes maiores de idade, lá ainda sem constituir nenhuma família. Então, essa é a minha explanação. Agora eu passo a palavra para o nosso colega Rodrigo. Obrigado, Kesley. Obrigado, Franciele. Eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho com as colegas e ser orientada pelas professoras, e uma coisa muito importante que eu vejo no aspecto de adoção, no aspecto da vulnerabilidade da criança, é essa olhar que o direito precisa ter com mais cuidado, com mais atenção, com mais carinho, porque eu, no meu entendimento, eu vejo da seguinte forma: as crianças e os idosos, eles são vulneráveis, e eu acho que eles dependem de um olhar, de uma atenção diferenciada. Por quê? Porque você precisa levar em conta aquela situação que a pessoa, ela, no caso da criança, que é o nosso trabalho, está em processo de formação, e aquele sentido da família, do afeto, do carinho, da festa do aniversário, podem parecer coisas corriqueiras para a gente que teve uma família, que teve o apoio, o amparo. Eu trago o seguinte pensamento para todos nós, que, voltando um pouquinho para o lado pessoal, assim, por experiências de vidas, se hoje eu estou numa faculdade, buscando um diploma, buscando uma oportunidade de emprego, de trabalho, enfim, eu tive família, eu tive apoio, não que em outros casos não existam exceções, que teve crianças que
cresceram sem família, mas eu acredito que o berço da família, aquela questão, independente de ser homoafetivo ou não, que eu achei uma decisão muito acertada, por quê? Porque a família nada mais é que amor, carinho, apoio, e eu acho que, assim, quando a gente para ver essa questão do direito, o direito ele é uma evolução, o direito ele é um processo, no meu ponto de vista, infinito, porque a sociedade ela muda parâmetros de comportamento. Por exemplo, se a gente for voltar anos atrás, como foi falado antes da Constituição de 88, por mais que fosse adotado, não tinha direito à herança. Vejam só, eu acho isso um absurdo, porque independente de ser consanguíneo ou não, é família. Eu tenho irmãos, mas independente de se tivesse irmãos adotados ou não, para mim o carinho, o amor é o mesmo. E eu levo em conta que, quando foi falado da adoção brasileira, por exemplo, isso eu acho que era vamos dizer assim, um abuso, porque, na verdade, a lei tem que amparar que a criança tenha, e graças a Deus veio o ECA, enfim, essa nova mudança do projeto de lei para formar mais precisamente, mais adequado o aspecto de criança, o aspecto de família, o aspecto do que é necessário. O direito está sempre em evolução e é importante. E para finalizar, da minha parte, pelo menos, eu acho que agradecer às professoras que nos orientaram, agradecer à universidade, porque se hoje estou eu confrontando com esse assunto, foi porque eu tive a oportunidade de ser confrontado, de ser provocado a participar dele. Agradeço a todos, agradeço aos colegas, enfim, passo a palavra para a Franciele. Oi, prof. Só para encerrar de uma forma bem geral, assim, eu tive a oportunidade de estagiar na vara da infância e juventude junto com a doutora Níquel, e a gente vê que vários problemas e vários enfrentamentos, principalmente essa questão da até o tempo de decidir se essa criança vai ficar com a família ou não, até uma questão social enraizada na criança, que às vezes até a própria criança não aceita ter dois pais ou duas mães, ela não consegue entender isso por causa de uma construção social, ela quer um pai, quer uma mãe, às vezes ela não aceita a própria família por causa de uma questão de uma falsa esperança que ela acredita que sempre vai voltar com a família, e também acho que um dos principais fatores é a questão da idade e essa questão do perfil, de ser uma criança branca, de ser uma criança sem deficiência, de ser uma criança que não tenha nenhum problema, querem uma perfeição que muitas vezes não existe, por isso que existe muito mais pessoas para adotar, que se no caso não tivesse esse perfil, já teria suprido a quantidade de crianças, o que infelizmente as pessoas ainda não conseguiram superar esses preconceitos. Eu acho que seria basicamente isso o nosso trabalho. Só pegando um ganchinho no que a Fran falou agora, eu estava dando uma pesquisada e eu vi que um processo de adoção, ele poderia ocorrer em até 180 dias, mas esse perfil que as famílias traçam acaba prolongando isso por um longo tempo. Muito bem, meus parabéns à Franciele, que apresentou em primeiro lugar, depois a Kesley, e, por fim, o Rodrigo, com a consideração final ali, voltando à Franciele. Parabéns a vocês pela pesquisa, pela apresentação. Parabéns às professoras orientadoras, a professora Ione e a professora Paula. Meus parabéns. A gente passou recentemente por uma data especial quanto à adoção, não é mesmo, prof. Ione? Eu acho que o dia 25 de maio foi o dia da adoção, e várias foram as reportagens em torno dessa temática. Eu ouvi e vi na televisão falando sobre um aplicativo que as pessoas podem baixar no celular e se cadastrar para a adoção, e os dados davam conta de que são mais de 4.000 ou quase 5.000 crianças para adoção, segundo o CNJ, e que as dificuldades estão nesse ponto da idade avançada das crianças que estão para adoção. Eu queria saber do grupo que apresentou qual é a influência que teve a pandemia nesses processos de adoção. Houve um retardo? Como é que vocês que pesquisaram, como é que vocês viram isso?
Assim, professor, falando na prática, pelo que eu vi aqui, o momento que ainda estava, eu fiquei um bom tempo da pandemia junto com a doutora Níquel, o que já estava em andamento, a doutora tentava dar uma acelerada para aquela família não desestimular e também para o tempo não passar para essa criança. Então, na verdade, os processos que já estavam em andamento, que já tinham decidido qual a criança, qual a família, ela deu meio que uma acelerada para realmente ir, para não passar esse tempo e para a criança também não perder a oportunidade. Mas eu acredito que na quantidade das pessoas para irem se habilitar nos tribunais de infância e juventude, para serem futuros pais e mães, deve ter diminuído por causa da crise, por causa de vários fatores, tanto econômico, financeiro, desemprego, mas aqueles que já estavam em andamento acabou dando uma acelerada. Perdão, desculpa, só aproveitando o link da colega, a pergunta do professor, distanciamento social também, as medidas de prevenção, né? Porque, infelizmente, essa pandemia, ela afetou todas as áreas, né? E, infelizmente, mais essa área foi prejudicada. Mas, enfim. Muito bem, a Franciele e o Rodrigo. Eu agora vou passar a palavra para a professora titular da disciplina, a professora Ione, está com a palavra, então. Obrigada, professor Tiago, parabéns, que orgulho de vocês, excelente o trabalho. Devo salientar que o mérito é da professora Paula, foi ela quem começou essa orientação e que fez com que esse trabalho, combinado com a dedicação dos acadêmicos, ficasse tão bom. Essa questão da adoção, vi algumas reportagens também no dia 25, e é aquilo que a gente comenta sempre em sala de aula, é uma conta que não fecha. Enquanto há inúmeras pessoas cadastradas no Cadastro Nacional de Adoção, há mais gente querendo adotar do que crianças e adolescentes para serem adotados. Mas as pessoas escolhem, porque, como eu comento sempre em aula também, na verdade, é a ótica que está invertida, a meu ver. Não são pessoas que desejam filhos. O que deveria haver era vontade de dar paz para quem não tem. Só que como, na verdade, é para suprir o desejo dos possíveis pais, eles escolhem, como se a gente pudesse escolher quando vai ter filhos biológicos, se eles vão nascer saudáveis, se não vão ter nenhum tipo de deficiência, e infelizmente na adoção é isso que acontece. E uma das grandes dificuldades também, e aí muito econômica também, é a questão das irmandades, né? O ECA dá preferência que não se separe os irmãos. Mas são poucas as pessoas que se dispõem a adotar 2, 3, às vezes até mais irmãos. Então, mas eu acho importantíssimo que continuem trabalhando esse tema. É um tema que sempre tem que estar presente, sempre tem que estar sendo discutido. Parabéns a vocês. Professor Diego. Muito obrigado, cumprimento aos alunos, Franciele, Kesley, Rodrigo, acadêmicos aí que tenho tanta admiração, cumprimento a professora Ione, a professora Paula, as orientadoras. Eu só queria fazer um destaque, perdão, destaque a consideração final do trabalho de vocês, que resumiu efetivamente, deu muita força ao término do trabalho, que diz assim: os números de adotantes superam 2 vezes mais o da disponibilidade de crianças e adolescentes. Esse cálculo não fecha, a partir disso demonstra a necessidade de compreender, analisar e transformar essa realidade. Bacana, a conclusão de vocês efetivamente pegou toda a ideia, né, toda a pretensão do trabalho de vocês. E eu tenho uma pergunta que é quase uma curiosidade, sobretudo para a Fran, aí, que fez estágio junto à vara que cuida da temática aqui. Franciele, num aspecto médio, qual tempo demora aqui uma adoção aqui na comarca? Aqui? Se tu puderes responder, se não puderes, naturalmente, sem problema. Na verdade, o que mais demora é a destituição do poder familiar. Ver se essa criança vai realmente voltar para a família, se não vai, se essa criança tem, assim, possibilidade de voltar, se tem condições ou não, se é seguro, se é saudável, assim. Para crianças que são saudáveis e são normais, espera-se aí 1 ano de destituição do poder familiar e daí ela já vai para a fila de adoção e quanto menor a idade dela, vai ser mais rápido o procedimento. Mas já quando é uma criança com deficiência, como tem o caso de um menino aqui em Santiago,
meio que ninguém quer adotar esse menino, ele já tá com, acho que 8, 9 anos, e aí meio que tenta se empurrar para ver se a família aceita, mesmo essa família tendo um preconceito sobre o seu filho biológico. E aí, claro, tem vários sistemas de vídeo, de interação, para ver se outras pessoas de outros estados aceitariam essa criança. Mas com uma criança normal, de 1 a 2 anos, você consegue. Mas uma criança que tem deficiência, tenta-se muito mais que essa criança retorne para a família por causa da dificuldade de ter uma pessoa para adotar essa criança. Franciele, muito obrigado. Agradeço a ti, ao Rodrigo, a Kesley, e dou por satisfeito nas colocações. Muito bem. Franciele, o Rodrigo e a Kesley, vocês dão uma respirada agora. Nós vamos ouvir outro resumo e depois, no final, vocês vêm para encerrar, tá bem? Agora, eu vi que está logada conosco aqui a Tainara Lopes Ferreira. É a nossa acadêmica, orientada pela professora Paula Fernandes. Boa noite. Boa noite. Eu te passo a palavra, tu tens de 8 a 10 minutos para fazer a apresentação do teu resumo. Pode iniciar a hora que desejares. Vou tentar fazer o compartilhamento aqui da tela. Bom, não consegui. Eu posso falar o trabalho? Tá bem. Meu trabalho é estudo comparativo do processo de adoção no Brasil e em Portugal. Eu procurei fazer uma comparação entre o Brasil e Portugal, a adoção. Então, eu comecei com a palavra adoção, vem de adopter, que significa escolher, compartilhar, dar o seu nome, juntar, desejar. Do ponto de vista jurídico, a adoção é um processo legal que consiste em transferir todos os direitos e deveres de pais biológicos à família substituta, desta forma transferindo para a criança ou adolescente todos os direitos de filho. A adoção pode ser compreendida como uma forma diferenciada de construção familiar, ou criação de vínculos familiares, que envolvem aspectos jurídicos, sociais e afetivos, que diferenciam da filiação biológica, na qual incumbe a amamentação e a gravidez. Então, embora a adoção ela não tenha o vínculo biológico de toda a gestação da mãe, dá para se dizer que é um filho gerado pelo coração da mãe, né? E o conceito de adoção é dado pelos doutrinadores portugueses como Francisco Pereira Coelho e Guilherme Oliveira. Segundo Orenha, a principal diferença entre o ordenamento no que tange à adoção consiste na diferenciação entre filiação adotiva e natural em Portugal, a evolução brasileira por ter extinguido a divisão entre adoção plena e restrita antes, os requisitos diferenciados a serem preenchidos pelos adotantes e adotados, o processo de adoção, luso ser administrativo e judicial, a ausência de punição para desistentes da adoção durante o período de pré-adoção, a possibilidade de manutenção do contato com os parentes do adotando, e o acompanhamento pós-adoção, em a modalidade distinta de adoção. Os objetivos desse trabalho estão elencados na busca de realizar um estudo comparativo do Instituto Jurídico da Adoção no Brasil e em Portugal, buscando analisar aspectos conceituais, princípios lógicos, legais e evolução do Instituto da Adoção, no decorrer da história. Objetivos específicos são 3, sendo o primeiro analisar a prática da adoção e as transformações ocorridas em diferentes contextos históricos, o segundo é investigar a legislação vigente e o terceiro é comparar os institutos da adoção no Brasil e em Portugal. A metodologia. Será utilizado o método histórico, comparativo e o monográfico. Nesse sentido, parte-se de fundamentos de razões no ordenamento jurídico brasileiro, descrevendo os princípios aplicáveis, analisando seu contexto histórico e conceitual, descrevendo e ressaltando os pontos e convergências e as principais peculiaridades do Instituto no Brasil e em Portugal. E, por fim, as técnicas de pesquisa utilizadas na produção do presente resumo expandido. Os resultados e discussão. Apresenta como resultado da pesquisa que a adoção no Brasil é muito diferente da de Portugal e que pode vir a melhorar com o tempo,
apresentando multas para aqueles que desistem no meio do processo de adoção de adotarem, não justificam, assim como ocorre em Portugal. Apresenta como discussão todo esse processo, tendo início desde os primórdios da história da humanidade, com os primeiros códigos e leis, que já tratavam deste assunto, não de forma específica e clara, mas já era relatado, onde deve ser levado em conta que por muitos anos a adoção só foi aceita para aqueles casais que não podiam ter filhos. Considerações finais. Desta forma, conclui-se que qualquer pessoa, sendo maior de idade e capaz, pode vir a adotar no Brasil, e que os departamentos e as leis da adoção aqui no Brasil, em comparado a Portugal, se encontram mais modernas e desenvolvidas. Porém, nota-se ainda em casos de crianças que se encontram um pouco maior que apresentam algum problema de saúde, ainda é muito difícil de passar pelo processo de adoção, tendo em vista que todos os pré-requisitos que são levados em conta antes desse processo e as características que são as mais procuradas, mas ainda é um processo que está em fase de evolução e tem muito que ser mudado com o decorrer dos anos. Então, até como foi dito pelas colegas que apresentaram anteriormente, as pessoas, elas impõem um pré-requisito para adotar as crianças. Geralmente elas querem aquela criança branquinha, de olho azul, que seja um nenê. Elas não querem aquela criança que já vem com deficiência, ou aquela criança que já é um pouco maior, que tem uns 12, 13 anos. Elas não querem esse tipo de criança. Então é bem complicado. Mas a gente está andando para melhorar isso tudo. E é isso, eu passo a palavra ao professor Tiago. Muito bem, Tainara, meus parabéns pela tua apresentação. Esse parabéns é extensivo à tua orientadora, a professora Paula. Obrigada. Eu fiz um comentário anteriormente, agora eu faço outro. Passando ali pelo Instagram, a gente segue um professor ou outro lá no Instagram, e o professor Tartucci, há uma semana ou duas, ele postou um julgamento do STJ que teria decidido pela aplicação de multa de R$5.000, salvo engano, para uma família que desistiu da adoção, uns 5 anos depois de adotar, desistiu da adoção. Eu não sei se tu tens alguma compreensão a respeito deste ponto da matéria, no sentido de pessoas que desistam da adoção aqui no Brasil ou em Portugal, enfim. Qual é a sistemática, qual é a compreensão que tu terias sobre esse ponto da pesquisa de desistência de adoção? Assim, eu não me aprofundei muito, mas o que eu pude notar é que em Portugal tem uma multa para as pessoas que desistem da adoção. E aqui no Brasil ainda não temos esse tipo de multa, o que seria uma evolução se nós tivéssemos, né? Perfeitamente. Então, eu vou passar a palavra agora para a professora Ione. Professora Ione, como titular da disciplina de Direito Civil 7, Direito de Família, Adoção, está com a palavra, prof. Obrigada, meus cumprimentos, Tainara, a tia, tua orientadora, professora Paula, um tema muito relevante. E a questão do direito comparado é muito boa, é muito bom de se trabalhar isso, abre horizontes. A questão da multa, por exemplo, também acho que nós precisamos que isso seja normatizado entre nós. Uma outra questão que eu gostaria de salientar é que vamos dizer assim, usando uma linguagem mais simples, é mais fácil a questão da adoção em Portugal e em grande parte dos países da Europa, porque lá há muito menos crianças abandonadas. As pessoas têm poucos filhos, o problema que eles enfrentam lá é justamente o inverso do nosso. As pessoas não têm filhos, existem lugares e há municípios no interior de Portugal, pequenas cidades, que eles têm programas de incentivo, eles oferecem ajuda econômica para que os casais tenham pelo menos um filho. Então, claro, uma população em torno de 11 milhões de habitantes, mais ou menos isso que eu acredito que seja hoje a população de Portugal, eles têm mais facilidade para resolver essas questões. Ontem a gente teve a fala do professor do Porto, que foi excelente, sobre a questão do acolhimento. Só que, obviamente, são realidades muito distintas em relação a essas questões. O número de crianças para serem adotadas, pelo menos crianças
portuguesas é pequeno. Claro, agora a Europa tem recebido muitos refugiados, e aí talvez essa questão seja muito mais relevante daqui para frente para os países que acolhem essas crianças, esses jovens que vêm de países em condições de extrema miséria ou de guerra. Mas excelente teu trabalho, Tainara. Muito bom, segue nessa pesquisa. Obrigada, professores. Professor Diego, suas considerações. Muito obrigado pela reflexão. A gente, quando participa de eventos como esse, a gente sempre tem a oportunidade de aprender muito com os acadêmicos, com seus orientadores, e aqui estamos aprendendo mais um pouco, né? Sabe, coincidentemente, o professor Thiago puxou esse assunto, relacionado à imposição de multa, né? E coincidentemente, eu também estava olhando aqui enquanto falava, Tainá, essa questão mesmo de responsabilização civil em face à desistência, em face à devolução da criança, né? Porque naturalmente se trata de uma questão muito séria. Mas eu particularmente não vou formular perguntas para ti, tá bem, Tainara? Te agradeço pela oportunidade de estar aqui refletindo sobre isso, parabenizo a tua orientadora e te dou parabéns por todo o trabalho, por toda a reflexão que tu nos proporcionou, tá bem? Muito obrigado. Joia, parabéns, Tainara. Então, dando sequência às nossas apresentações, eu vou chamar de novo as acadêmicas Franciele e Kesley e também o acadêmico Rodrigo. Eles vão fazer a última apresentação de resumo nessa nossa noite de término do 5º Seminário Internacional do curso de Direito. Estão por aí? Franciele, Rodrigo e Kesley. Eu acho... Professor, o senhor está conseguindo me ouvir? Estou conseguindo. O senhor pode ler o tema? Eu acho que, na verdade, saiu errado. Esse tema é só meu e eu vou apresentar em outro GT. E eu acho que acabaram esquecendo de avisar vocês. Pode ser. Olha, aqui a temática é a educação inclusiva do autista como direito humano fundamental e a tutela constitucional. Isso, prof. Acabaram errando. Então, este vais apresentar em outro grupo de trabalho? Isso, daqui a pouco, lá no GT do professor João Érico. Franciele, então, muito obrigado pela advertência. Nós estávamos com a pauta aqui, como se essa apresentação fosse feita aqui. Professora Ione, professor Diego, muito obrigado pelo compartilhamento de ideias. Os acadêmicos e acadêmicas que estão presentes, os professores que também, porventura, estejam presentes, muito obrigado. E vamos dando por encerrada a nossa apresentação aqui nos GTs 5 e 6. Professora Ione e professor Diego, quiserem estabelecer algum raciocínio final, estão com a palavra. Agradecer a companhia dos colegas, é sempre um prazer, agradecer aos acadêmicos que prestigiaram assistindo, e especialmente um agradecimento aos acadêmicos que fizeram trabalhos, que fizeram os seus resumos, e é extremamente importante que vocês participem sempre desses nossos seminários. Quanto mais trabalhos vocês fizerem, melhor. E que o exemplo de vocês sirva para os demais acadêmicos que comecem também a participar. Muito obrigada, parabéns a todos, obrigada, colegas, foi um prazer compartilhar da noite com vocês. Obrigado a todos, viu? Foi muito bacana, foi muito aprendizado aqui, cada minuto nosso juntos, tá bem? E, com certeza, confeccionar artigos, essa atividade acadêmica traz um ganho muito grande para todos nós, para orientadores, alunos e para todos nós que participamos aqui, viu? Muito obrigado a todos. Eu acho que a Franciele quer falar alguma coisa aqui. Isso, só um detalhezinho que eu esqueci de responder e complementar com o professor Tiago, que existe um projeto também chamado Entrega Consciente, algum tema assim, parecido, que a mãe, no momento que ela não quer ter vínculo, que ela não quer criar esse bebê, ela já avisa o Poder Judiciário, notificando que ela vai fazer a entrega responsável, na verdade, o nome desse projeto, e aí o processo de adoção acaba andando muito mais rápido, já é um bebê, já tem muito mais preferência, geralmente dá nas características, e aí possivelmente demora muito menos de 1 ano, porque já houve essa desvinculação com a família. Então seria só isso para encerrar. Joia, muito obrigado pelo esclarecimento. Eu só vou dizer a vocês que a nossa reunião aqui foi gravada, ela vai ficar disponível no YouTube do nosso curso de Direito e depois poderemos reassistir
conforme a nossa conveniência de buscar algum dado das pesquisas que foram feitas. Muito obrigado pela participação de todos, estamos encerrando aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado a todos aí.